A partir de agora, ao vivo, direto de Mirassol para a internet e pela Rádio Novo Tempo de São José do Rio Preto, a série Profecias para o Tempo do Fim. Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez, reunidos para estudarmos a Palavra de Deus. A nossa saudação a todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Novo Tempo e também aqueles que nos assistem pela internet. Daqui a poucas semanas, nós vamos disponibilizar em DVDs todas as palestras que estão sendo apresentadas aqui. Mas por enquanto nós queremos saudá-los, aqueles que estão ao vivo aqui em Mirassol e todos os que nos ouvem pela Rádio Novo Tempo e os internautas que nos assistem nesse momento. Nós vamos, como sempre, iniciar a programação com uma palavra de oração. Incline a fronte e vamos orar. Amado Pai Celestial, nesse momento nós vamos abrir a Tua Palavra. Vamos estudar Daniel capítulo 7. E nós vamos compreender, através do discernimento dado pela pessoa do Espírito Santo, nós vamos compreender que estamos vivendo nos últimos dias da história desse planeta. Sabemos que brevemente o Senhor Jesus voltará em poder e grande glória. E nós queremos estar preparados para esse dia. E não apenas nós, mas gostaríamos que ao nosso lado estivessem todas as pessoas que nós amamos. Por isso oramos, em primeiro lugar, suplicando perdão pelos nossos pecados e faltas. E oramos também intercedendo por todas as pessoas que nós amamos. Que essas tomem também uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Para que quando Ele voltar em poder e grande glória, todos nós estejamos em pé, com o nosso rosto erguido, sabendo que receberemos das mãos do Senhor a coroa da vida eterna. Perdoa os nossos pecados, mais uma vez suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento ouviremos, para a honra e glória do nosso Deus, um hino através do nosso amigo e irmão Fabrício. Sozinho aqui estou num temporal, não tenho mais pra onde ir. O vento já secou as lágrimas, tentei correr e então não sei como explicar, mas venho agora te pedir perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim.
As nuvens encobriram meu viver, fiquei em meio à escuridão. A paz me abandonou, meu céu desabou, no mesmo instante em que eu fugi. E aqui, de onde estou, quero implorar o teu perdão. Perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Nós vamos ler o texto de Daniel, o capítulo 7, que é o texto básico para o nosso estudo nessa noite. Daniel, o capítulo 7. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Livro do profeta Daniel, o capítulo 7, os versículos 1 em diante. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes. Trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã.
O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando, e vi que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida, por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse, e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará os pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu. Mas guardei essas coisas no coração. Nós lemos os 28 versículos de Daniel, o capítulo 7. E nós vamos estudar nessa noite a maioria dos versículos. E parte de Daniel, capítulo 7, nós vamos estudar em outras 2 aulas que apresentaremos no futuro. Nós teremos uma aula especial sobre o juízo divino. E uma outra aula sobre o selo de Deus e a marca da besta, mostrando quem é o anticristo. Daniel capítulo 7 traz, no seu relato, a cena do juízo e também a cena do anticristo. Nós vamos mencionar alguma coisa na palestra de hoje, mas voltaremos a Daniel capítulo 7 para estudarmos especialmente o juízo divino e também a respeito da marca da besta e o anticristo. Há 3 características comuns entre Daniel e Apocalipse. O tema geral das palestras é profecias para o tempo do fim.
E nós vamos estudar especialmente vários capítulos dos livros do profeta Daniel e o livro do Apocalipse. Há várias características comuns entre os livros proféticos de Daniel e Apocalipse. Nós vamos apresentar agora 3 características comuns, básicas, entre esses 2 livros. Primeira característica, a teologia estruturada no tempo. Há várias profecias de tempo no livro do profeta Daniel e também no Apocalipse. Então, todas as profecias apontam para o fim e para um fim, que é o estabelecimento do reino de Deus nessa terra. Então, todas as profecias bíblicas apontam para o fim e para um fim, que é o estabelecimento do reino de Deus nessa terra. Uma segunda característica é a teodiceia cristocêntrica. O que é teodiceia? Nós, numa aula passada, falamos sobre a origem do mal e a queda do homem. Como o pecado originou-se no universo e como o pecado entrou nesse planeta. Teodiceia, queridos, é a justificação do caráter de Deus. Porque há essa ideia. Se Deus é bom, por que existe o mal? Já foi tema de um estudo numa aula anterior. Mas as profecias mostram que Deus é bom, que Deus é Pai, que Deus é amoroso, que Deus não é ocupado pela situação que o mundo se encontra hoje. E que Ele tem um plano, o plano de estabelecer o seu reino, que jamais terá fim. Quando finalmente o caráter de Deus será, de uma vez por todas, vindicado em todo o universo. Já o foi na cruz do Calvário. Mas o Senhor Deus vai estabelecer o seu reino, que jamais terá fim. O terceiro princípio, que é o mais importante para a aula de hoje, é o princípio da repetição crescente. É simples de entender, mas prestem atenção. O que é o princípio da repetição crescente? As profecias bíblicas se repetem, mas é uma repetição crescente. O que significa isso? A ideia é repetida, mas mais alguns detalhes são acrescentados. O Senhor Deus repete uma profecia que Ele já havia apresentado, só que agora revela alguns detalhes a mais. E o exemplo clássico é Daniel capítulo 2 e Daniel o capítulo 7. São 2 capítulos que exemplificam claramente esse princípio. Daniel capítulo 7 repete Daniel capítulo 2. Com símbolos diferentes, é verdade. Mas há a repetição dos eventos preditos em Daniel capítulo 2. Só que em Daniel capítulo 7, que nós acabamos de ler, há agora mais 2 ideias que não foram apresentadas em Daniel capítulo 2. Em Daniel capítulo 2, nós vimos a história desse planeta, a história dos reinos desse mundo, tipificadas ali na estátua, que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte ferro e em parte barro. E depois uma pedra é cortada sem o auxílio de mãos, vem em direção à estátua e destrói então a estátua. Vimos, na última aula, que a estátua representa os reinos desse mundo. E a pedra representa a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Destruindo os reinos desse planeta e estabelecer o seu reino que jamais terá fim. Em Daniel capítulo 7, há a repetição de Daniel 2. Só que em vez de metais, há animais. E a cena da volta do Senhor Jesus Cristo, que está aqui no versículo 13, é mais explícita. O Senhor Jesus está ali nas nuvens do céu. Em Daniel capítulo 2, é representada por uma pedra, cortada sem o auxílio de mãos. Em Daniel 7, a cena já é mais explícita. O Senhor Jesus, com poder e grande glória, vindo nas nuvens dos céus. Mas há mais 2 informações agora acrescentadas aqui. Há a cena do juízo final, há a cena do juízo divino, e há também a ideia do anticristo.
de um poder que se rebela contra Deus e persegue os santos do Altíssimo. Esse princípio da repetição crescente, você pode também entender comparando Daniel 7:25 com Daniel 8:23 a 25. Daniel 7:25 é repetido em Daniel 8:23 a 25. Depois Daniel 8:23 a 25 é repetido em Daniel 11:31 a 45. Então as profecias se repetem, mas sempre com uma informação a mais. É o princípio da repetição crescente. Daniel, então, em visão, ele olha para o mar grande e vê 4 animais surgindo desse mar grande. Em meio à tempestade, a ventos impetuosos, ele vê 4 animais surgindo do mar grande. Nós estudamos na primeira aula que o melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Então, os símbolos proféticos, queridos, eles têm que ser interpretados à luz das Escrituras. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. É o assim diz o Senhor. A Bíblia se auto-explica. O melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Então, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Vejamos aqui alguns símbolos proféticos apresentados em Daniel capítulo 7. Mar. Em profecia bíblica, você pode conferir em Apocalipse 17:15. Mar simboliza povos, nações, tribos e línguas. Povos, nações, tribos e línguas. Bestas ou animais, são palavras sinônimas, representam reis ou reinos. Você pode ver em Apocalipse 17, versículo 15, e também em Apocalipse 17, versículo 23. Então, as bestas ou animais simbolizam reis ou reinos. Ventos simbolizam discórdia, destruição, confusão, guerras. Você pode conferir em Jeremias 49, os versículos 36 a 37. Conhecendo a interpretação dada pela própria Bíblia, fica muito mais fácil entendermos o texto. Vejam só. 4 bestas ou 4 animais surgem do mar grande e meio aos ventos. Já ficou fácil entender. Se o animal, na profecia bíblica, representa reino, o que Daniel viu foram 4 reinos surgidos do mar grande. O mar simboliza povos, nações, tribos e línguas. Então, em meio aos povos, nações, tribos e línguas desse planeta, Daniel vê surgirem 4 reinos principais. Em meio a ventos, ou seja, confusão, discórdia, guerras. Veja como a Bíblia se auto-interpreta. O primeiro animal que Daniel viu em visão era semelhante a um leão e tinha 2 asas. Ora, o leão é considerado o rei dos animais. E a águia é considerada a rainha das aves, não é? Então esse leão tinha 2 asas como águia. O leão alado, queridos, é historicamente um símbolo do reino de Babilônia. Então, o leão alado simboliza o reino de Babilônia, o poderio, a potência do império de Babilônia. Depois, as 2 asas foram cortadas. Isso quer dizer que o poder seria o quê? Tirado. E esse leão é colocado em pé. E tem agora a mente de homem, ou seja, o seu caráter seria mudado. Esse império forte e poderoso perderia o seu vigor. Em Daniel capítulo 2, entendam o paralelismo. Em Daniel capítulo 2, o império de Babilônia estava representado pela cabeça de ouro na estátua. Em Daniel capítulo 7, pelo leão alado. E já estudamos ontem que o período de duração do império de Babilônia foi do ano 605 a.C. até o ano 539 a.C. Notem, quando Daniel teve a visão, a profecia ainda estava no futuro. É fato que Daniel viveu no tempo do império de Babilônia e viveu algum tempo dentro do império Medo-Persa.
Mas a grande parte da profecia ainda estava no futuro. Hoje estamos estudando profecia já cumprida. Isso me dá consciência, me dá certeza de que as profecias que ainda estão no futuro hão de se cumprir exatamente como já se cumpriram as profecias de Daniel 2 e Daniel, o capítulo 7. Grande parte já se cumpriu. Alguma coisa ainda está no futuro, como veremos hoje à noite. O segundo animal era semelhante a um urso. Esse urso tinha 3 costelas na boca. O urso simboliza o Império Medo-Persa. As 3 costelas que o urso tinha na boca representam os 3 impérios que os Medo-Persas destruíram para tomar conta do cenário. Que 3 impérios foram esses? Foram o reino da Babilônia, do Egito e da Lídia. Não confundo com Líbia. Então, os Medo-Persas destruíram a Lídia, o Egito e a Babilônia, tomando então conta do cenário mundial. Em Daniel capítulo 2, os Medo-Persas foram representados pelo peito e os braços de prata. Em Daniel capítulo 7, pelo urso, que tinha 3 costelas na boca. O terceiro animal era semelhante ao leopardo, que tinha 4 cabeças e 4 asas. O leopardo é um dos mamíferos mais velozes da natureza. Imagina um leopardo com 4 asas. As asas simbolizam a velocidade com que Alexandre o Grande dominou todo o mundo conhecido. Então, o leopardo com 4 asas simboliza o Império Grego-Macedônico. As 4 cabeças representam 4 generais. Após a morte de Alexandre, o seu filho deveria tomar o trono, mas foi assassinado pelo tio. Depois o tio também foi assassinado. Não havia herdeiro para o trono. Então, depois de algum tempo, 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Esses 4 generais dividiram o Império Grego-Macedônico, o império que era de Alexandre, foi dividido então entre esses 4 generais. As 4 cabeças simbolizam os 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Em Daniel capítulo 2, o Império Grego-Macedônico foi representado pelo ventre de bronze. Em Daniel capítulo 7, pelo leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E a duração do império está aí 331 até o ano 168 antes de Cristo. O quarto animal era terrível, espantoso, sobremodo forte. Nós não temos ideia de como era esse animal. Na concepção do artista que fez aqui o desenho, o animal seria mais ou menos dessa forma. Mas a Bíblia diz que era um animal terrível, espantoso, sobremodo forte, que tinha 10 chifres. Esse animal terrível, espantoso, sobremodo forte, é um símbolo do Império Romano. Em Daniel capítulo 2, o Império Romano tipificado pelas pernas de ferro. Em Daniel capítulo 7, pelo animal terrível, espantoso, sobremodo forte. O Império Romano dominou o mundo conhecido do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Vocês conseguiram enxergar até aqui o paralelismo? Em Daniel 2 e Daniel 7, o Senhor Deus apresentou a história dos reinos deste mundo. Em Daniel 2, pelos metais da estátua. Em Daniel capítulo 7, com 4 animais. Agora vejam. Em Daniel capítulo 2, os pés da estátua eram em parte barro e em parte ferro, representando as tribos que destruíram o Império Romano, dividiram o Império Romano em várias tribos, dando ao longo da história, surgindo ao longo da história, os países como temos hoje na Europa. Então vejam, em Daniel capítulo 2, os pés da estátua simbolizavam o Império Romano dividido. Em Daniel capítulo 7, os 10 chifres. Ora, qual que é o paralelismo aqui? A estátua, com certeza, tinha que ter 10 dedos.
O animal terrível espantou sobre o modo forte, a quantos chifres? 10. Então, os 10 deles de Daniel capítulo 2, tem o seu paralelo em Daniel capítulo 7, nos 10 chifres. Então, cada chifre do animal terrível espantoso sobre o modo forte, que representava o Império Romano, esses 10 chifres representam 10 reis ou 10 reinos. Daniel 7, versículo 24. Estudamos ontem à noite que a Europa dividida, do ano 476 até a segunda vinda de Cristo. Vimos ontem, ouvimos na aula anterior, que quando os reinos da Europa tentassem se unir, e a profecia diz que eles tentariam se unir, mas não conseguiriam, nem através de tratados, casamentos, ou guerras, conquista, nada. Quando eles tentassem se unir, então uma pedra cortada sem o auxílio de mãos, viria em direção à estátua, destruiria os reinos desse mundo e estabeleceria o seu reino que jamais teria fim. Então vejam bem, queridos. Em Daniel capítulo 7, aqui o versículo 13, há a cena da volta do Senhor Jesus Cristo, estabelecer o seu reino que jamais terá fim. A Europa dividida. São mais de 20 tribos, foram mais de 20 tribos que destruíram o Império Romano. Mas os historiadores identificam 10 principais. Quais são elas? Os ângulos, os francos, os visigodos, os suevos, os vândalos, os germanos, os burgundos, os ostrogodos, os lombardos e os érolos. Há outras tribos menores, mas essas são as 10 principais. Agora vejam, na visão de Daniel capítulo 7, Daniel ficou preocupado com os animais, mas ele ficou mais preocupado e teve interesse de saber a respeito do quarto animal, que era terrível e espantoso sobre o modo forte. O quarto animal chamou mais a atenção de Daniel. E ele ficou preocupado também com esse animal terrível e espantoso sobre o modo forte, que foi morto. Ele tinha 10 chifres, e no meio desses 10 chifres, de repente surgiu um outro chifre, uma ponta pequena, um pequeno chifre. Quando esse pequeno chifre começou a surgir, 3 outros chifres foram arrancados. E esse pequeno chifre cresceu e tornou-se mais robusto, mais forte que os seus companheiros. Tornou-se mais forte que os outros chifres. E esse chifre tornou-se poder tão grande que começou até a blasfemar contra Deus. E perseguiu os santos de Deus. Vejam bem, queridos. O animal terrível, espantoso, seria morto. O Império Romano passaria. Os 10 chifres tomariam conta do cenário, então, na Europa dividida. Na Europa dividida, pelos 10 chifres, de repente surgiria um outro poder, diferente dos outros, porque nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Os primeiros 10 chifres são poderes políticos. Esse 11º chifre, essa ponta pequena, é um poder político e religioso. Porque ele ataca a Deus e ataca os santos do Altíssimo. E, segundo a profecia, deveria se tornar mais forte, mais robusto que os seus companheiros. Em Daniel 2, então, 4 metais. Em Daniel 7, 4 animais dentro desse paralelismo. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Daniel 7, o versículo 8. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Daniel 7, versículo 24. O que é que faria esse poder? O que faria esse pequeno chifre? Queria crescer e tornar-se mais forte que os seus companheiros. Entre outras coisas, esse chifre faria o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Não é lei de trânsito,
Não é a lei, não é, da física ou da química, não é lei estadual, federal, não. O que está em jogo aqui é a lei de Deus. Então ele magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso é uma profecia de tempo, queridos, que nós vamos explicar aqui, quando falarmos sobre o selo de Deus e a marca da besta. Mas eu já adianto, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, em profecia bíblica, vale 1260 anos. Mas eu vou dar uma aula de mais ou menos uns 90 minutos, explicando o selo de Deus e a marca da besta. Então eu volto a esse assunto. Mas depois dessa perseguição, movida pela ponta pequena, por esse chifre que era pequeno, mas tornou-se mais forte que os outros, mas depois se assentará o tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Daniel 7, 25 e 26. Em Daniel 7, há a cena do ancião de dias, que é Deus, se assentando. Aprenda uma coisa. Todas as vezes na Bíblia que você lê um texto onde o Senhor Deus se assenta, você tem que entender que é uma cena de início de juízo. Todas as vezes que a Bíblia diz que Deus se assentou, é cena de início de julgamento, início de juízo. Daniel capítulo 7 fala então sobre o início do julgamento, início do juízo. E todas as vezes na Bíblia que você lê que Deus se levantou, que Jesus se levantou, que Miguel se levantou, sempre que Deus se levanta é fim de juízo. É fim de julgamento. Então em Daniel capítulo 7 é a cena do início do juízo. Nós vamos, numa aula no futuro, estudar nos mínimos detalhes como será o juízo de Deus. Aliás, o juízo que já se iniciou. Porque o juízo de Deus é dividido em 3 partes. Juízo investigativo, juízo de comprovação ou juízo comprobatório e juízo executivo. Há 3 fases no juízo divino. A primeira fase já começou, queridos. Mas eu vou explicar isso nos mínimos detalhes numa outra aula. Então, a cena do juízo e a cena também da ponta pequena. Sob a égide dessa pequena ponta, ou desse pequeno chifre, ocorreria uma grande traição da palavra de Deus. Desvio do assim diz o Senhor. Não vou entrar em detalhes sobre o pequeno chifre, mas vou dar algumas dicas. Há 8 sinais identificadores para entendermos quem é o pequeno chifre. Primeiro sinal, ele surge da 4ª besta. Ora, a 4ª besta é o Império Romano. Das cinzas de Roma pagã, surgiu Roma papal, Roma religiosa. Então é um poder que surge depois do Império Romano, ou do poderio do Império Romano. Apareceu depois dos outros 10 chifres. Então, num período em que a Europa já estava sob o domínio desses 10 chifres, já havia uma divisão na Europa, surgiria então esse pequeno chifre, a ponta pequena. Terceiro sinal identificador. Ele era pequeno quando foi contemplado pela primeira vez, mas com o passar do tempo veio a tornar-se mais robusto do que os seus companheiros. Quarto sinal. Diante desse chifre deveriam cair 3 outros, de modo que diante do seu aparecimento, esses 3 foram arrancados. Os 3 chifres, ou os 3 reinos que foram arrancados, foram os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos eram arianos e se opunham à doutrina papal. Então havia um conflito entre os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos e essa ponta pequena que estou dizendo explicitamente que é o poder de Roma papal. E depois de muitas guerras e alianças, do Papa com
com outros imperadores. Esses três reinos foram destruídos, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, mas eu volto em detalhes numa próxima aula. Quinto sinal identificador. Nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência, dirigindo palavras contra o Altíssimo. Versículos 8 e 25. Ele havia, ou haveria, de magoar ou destruir os santos do Altíssimo. Uma das pretensões desse poder, que eu já disse quem é Roma religiosa, Roma papal. Uma das pretensões seria mudar os tempos e a lei. E foi-lhe concedido um poder especial durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, exatamente 1260 anos, que nós vamos estudar numa próxima aula, é exatamente o tempo da chamada Santa Inquisição, da supremacia papal e da perseguição que a Igreja Católica Apostólica Romana moveu contra os verdadeiros cristãos, os verdadeiros santos. Não fiquem surpresos, não fiquem assustados, não fiquem bravos com o pastor Mota. O próprio Papa João Paulo II veio a público, obviamente antes da morte, ele veio a público pedir perdão. Os milhões de pessoas, né, milhões de cristãos, que a Igreja Católica Apostólica Romana matou na chamada Santa Inquisição. Isso é histórico e a própria Igreja Católica reconhece. Então, queridos, das cinzas de Roma pagã, surgiu Roma papal, que é o poder da ponta pequena. De Daniel capítulo 7, que eu vou explicar nos mínimos detalhes numa outra aula. Mas, obviamente, já deixei bem claro que a ponta pequena se refere ao poder papal, Roma religiosa. Os 10 chifres são poderes de índole política. O chifre pequeno é um poder político religioso. No versículo 13, há a cena da volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a esse planeta. Daniel 2 e Daniel capítulo 7 apontam claramente para o final dos reinos desse mundo e o estabelecimento do reino de Deus, que jamais terá fim. O dia e a hora da volta de Cristo, ninguém sabe, queridos. Mas o Senhor Deus nos deu algumas dicas. Já vimos ontem Daniel 2. Quando os reinos da Europa tentassem se unificar, o Senhor Deus estabeleceria o seu reino que jamais será fim. É justamente o tempo que nós estamos vivendo. Mas há em Mateus 24 alguns sinais muito claros, queridos. Eu não terei tempo agora de entrar nos mínimos detalhes. Mas vamos ler juntos alguns versículos de Mateus 24. Eu volto a Daniel 7 para explicar a cena do juízo e a ponta pequena nos mínimos detalhes. Mas vamos encerrar a palestra de hoje falando um pouquinho sobre os sinais da volta de Cristo. Daniel 2, Daniel 7 apontam para a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vou ler aqui os versículos 1 em diante, de Mateus, capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então notem, a primeira profecia de Mateus 24, profecia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em relação ao templo de Jerusalém, é que não ficaria pedra sobre pedra. O grande orgulho dos judeus era o templo. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra. Pergunto, a profecia cumpriu-se ou não? Cumpriu-se. No ano 70, ou seja, em mais ou menos 40 anos após a morte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, os soldados romanos cercaram Jerusalém. Depois de muito tempo de cerco, eles finalmente invadiram a cidade. E havia uma ordem do general romano, Tito. Eles não deveriam invadir o templo. Podiam matar, saquear, mas não deveriam invadir o templo. Só que alguns sacerdotes e outros judeus se refugiaram no templo. Os soldados romanos, então, contrariando a ordem do próprio general, invadiram o templo, atearam fogo, e não ficou ali pedra sobre
pedra. A profecia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cumpriu-se literalmente no ano 70, não ficou pedra sobre pedra. Mateus 24 tem uma dupla aplicação. Sinais que deveriam se cumprir antes da destruição de Jerusalém e consequentemente a destruição do templo, mas uma aplicação mais ampla. Uma aplicação em relação à volta do Senhor Jesus a esse planeta. Vou ler aqui os versículos 3 em diante. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Vejam, profecia para o tempo do fim, consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Vejam aqui os sinais que Jesus predisse. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Antes de continuar a leitura e apresentar aqui os sinais da volta de Cristo, há uma doutrina ensinada por alguns evangélicos, que é uma doutrina totalmente errada. A doutrina é a seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é verdade. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu posso estar salvo hoje e perdido amanhã? Posso. Então não existe essa ideia. Uma vez salvo, salvo para sempre. O que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículos 15 em diante. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Veja que Jesus chamou a atenção para o livro do profeta Daniel. Algumas pessoas por aí aplicam as profecias de Daniel para cumprimento até o 2º século antes de Cristo. Mas Jesus disse que as profecias de Daniel cumpririam-se quando? No tempo do fim. Está muito claro o texto aqui. Que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Vou abrir um parênteses, uma janelinha aqui. Interessante o versículo 20, não é? A profecia tem dupla aplicação. Para a destruição de Jerusalém e a aplicação principal para a volta de Jesus. Ora, se o Senhor Jesus iria abolir a lei na cruz do Calvário, como alguns ensinam, ou muitos ensinam erroneamente, se Jesus iria abolir a lei na cruz do Calvário, a troco do que ele pediu aqui em Mateus 24, versículo 20, para os judeus orarem para que a fuga não fosse no sábado. Ora, se ele ia abolir na cruz do Calvário, e a destruição seria 40 anos depois, agora veja a aplicação mais ampla. Jesus está ensinando aqui que nós cristãos, no tempo da perseguição que virá aos verdadeiros cristãos, antes da volta de Jesus, nós deveríamos orar para que a fuga não fosse no sábado. Ou Jesus não sabia o que pregava, ou o sábado não foi abolido. Mas é um tema de um outro estudo no futuro próximo.
Versículos 21 em diante. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Queridos, o fato de alguém operar sinais e prodígios não garante que a pessoa é da parte de Deus. Falsos cristos e falsos profetas surgiriam, segundo a palavra de Cristo, enganando até os próprios escolhidos, se isso fosse o quê? Permitido. Versículo 25. Vede que vos tenho predito, vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não existe arrebatamento secreto, todo mundo enxerga. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Versículos 29 a 31. Logo em seguida a tribulação naqueles dias. O sol escurecerá. Veja que dicas. O sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. E os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A cena que Daniel viu em Daniel capítulo 7, versículo 13. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Vou ler agora os versículos 35 e diante. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Obviamente, hoje Jesus sabe o dia e a hora. Mas como aqui na terra o Senhor Jesus viveu como homem, ele se humilhou como homem, para provar que era possível ser fiel a Deus. Ele que subsistia na forma de Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Então, aqui na terra, em submissão ao Pai, ele não sabia o dia e a hora. Hoje, obviamente, ele sabe. Mas Jesus disse que só Deus sabe o dia e a hora. Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Não é pecado comer, beber e casar. É que viviam como se o mundo não fosse acabar. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Então será também a vinda do Filho do Homem. Dois estarão no campo, um será tomado ou levado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será levada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Antes de mostrar os sinais, me permita comentar a questão que eu acabei de ler agora. Quando Noé entrou na arca, ele, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras, 8 pessoas ao todo, e o anjo do Senhor fechou a porta da arca, veio o dilúvio. Diz o texto bíblico que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os levou a todos. Entenda uma coisa, que até alguns adventistas, ao lerem o texto, não compreendem. Jesus depois disse: 2 estarão trabalhando, um será levado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando, uma será levada e outra deixada. Com base nesse texto, alguns evangélicos pregam a doutrina errada do arrebatamento secreto. Não existe arrebatamento secreto. Já explicamos isso ontem. Mas me permitam citar esse texto. Primeiro ponto importante. Uma doutrina não deveria estar alicerçada em apenas um texto bíblico. A doutrina verdadeira
está alicerçada em vários versículos bíblicos. Entenderam? Eu não posso pegar um texto, fora do contexto ainda, e montar uma doutrina em cima. Por isso que há várias doutrinas erradas por aí. Citam até a Bíblia, mas fora do contexto. Veja o contexto. 8 pessoas entraram na arca. Veio o dilúvio e os levou a todos. Levou quem, queridos? Levou quem? Quem? Os ímpios. Que foram levados para onde? Para a morte. Assim será a vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo. Um será levado, outro deixado. Levado não é levado para o céu, é levado para a morte. Você não pode pegar o mesmo verbo no mesmo capítulo e aplicar de uma forma, né, e 2 versículos depois de outra forma. Queridos, na verdade, o deixado é que é deixado vivo. O deixado é que recebe a vida eterna. O levado é levado para a morte. Veio o dilúvio e os levou a todos. Levou para onde? Para a morte. Quando Cristo voltar, os justos serão deixados vivos. Mas pastor, não vamos ser levados para o céu? Sim. Mas entenda o verbo no contexto aqui. O deixado é o que recebe a vida eterna. O levado é levado para onde? Para a morte. E Jesus vem, sentado no trono, com poder e grande glória. Todos os anjos do céu, os mortos ressuscitam, os justos são arrebatados. Não tem nada de secreto. Vimos isso ontem à noite. Mas eu quis tocar no assunto, porque esse texto é usado pelos evangélicos para pregar o arrebatamento secreto. Há um livro da Casa Publicadora Brasileira que eu recomendo. O livro é Ninguém Será Deixado para Trás. Mas se não quiser ler o livro, já expliquei aqui também. Ninguém vai ser deixado para trás, queridos. Mas vamos explicar isso melhor ainda na aula de amanhã, na próxima aula. Não ficou pedra sobre pedra. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Aí as dicas que nós já lemos. Vejam só. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Essa frase, logo depois da tribulação daqueles dias, se refere a Daniel 7, 25 e 26. Aquele período de 1260 anos que o poder político religioso de Roma perseguiria os santos do Altíssimo. Logo após esse período, alguns sinais extraordinários aconteceriam. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Mateus 24, versículo 29. Logo após então essa perseguição movida por Roma religiosa, alguns sinais extraordinários aconteceriam. Vejam bem. O sol não dará sua claridade. Queridos, é um baita sinal, não é? Só que essa profecia já se cumpriu. No dia 19 de maio de 1780, ao meio-dia, e por toda a tarde o sol deixou de brilhar, e a lua apareceu vermelha como sangue. Não foi um eclipse. O dicionário de história americana relata esse dia como o dia escuro. O dia escuro. Como é que nós sabemos que não foi um eclipse? Porque os cientistas podem, de maneira muito clara, prever quando acontecerão os próximos eclipses. E podem também dizer quando ocorreram os eclipses do passado. Então é histórica e cientificamente comprovado que não foi um eclipse. Sem nenhuma razão plausível, lógica, racional, ao meio-dia e por toda a tarde daquele dia, o sol simplesmente não brilhou. E a lua apareceu vermelha como sangue. O outro sinal, dia 13 de novembro de 1833, durante 6 horas consecutivas, ocorreu uma grande e inexplicável queda de meteoritos. Se você morar numa cidade não muito poluída e ficar olhando para as estrelas, é possível que numa noite clara você possa ver 1 ou 2 cometas. Mas durante 6 horas, no dia 13 de novembro de 1833, ocorreu uma gigantesca e inexplicável chuva de meteoritos. Então, com esses 2 sinais, queridos,
nós entendemos que começou o tempo do fim. E os cristãos na época, no dia escuro e na queda das estrelas, entenderam que eram sinais que se referiam à volta do Senhor Jesus a esse planeta. Com esses dois eventos, começou o tempo do fim. Hoje vivemos o tempo do fim. Cristo pode voltar a qualquer momento. Jesus predisse falsos cristos e falsos profetas. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus escreveu a manchete da revista Isto É. Apareceu esse indivíduo aí, dizendo: eu sou o Cristo. Mas pastor, ele é completamente louco. Eu sei disso. Mas ele tem milhares de seguidores. Milhares. Há alguns anos atrás, eu estava à tarde em casa, e eu já disse para vocês que eu não gosto muito de ver televisão. Assisto noticiário de vez em quando, gosto de assistir esportes quando eu tenho tempo, mas eu não paro em canal nenhum. Eu fico com o controle remoto mudando ali a cada 10 segundos ou 15. Eu, num dia de folga, estava à tarde em casa, passei por alguns canais e vi o programa que na época era, se não me engano, no SBT, o programa do Serginho Groisman. Era um programa vespertino. Programa para jovens e adolescentes. E esse indivíduo estava lá. E, obviamente, o Serginho Groisman fazia várias perguntas para ele. A uma certa altura, esse indivíduo disse: Serginho, você não crê que eu sou Cristo. Mas há pessoas no seu auditório que sabem que eu sou Jesus. Eu pensei, bom, quebrou a cara. Agora ele se deu mal. Porque um auditório composto por jovens, por adolescentes, ele vai virar motivo de chacota. Aí ele lançou o desafio: pode filmar. Coloque as câmeras no seu auditório. E eu vou perguntar: quantos de vocês sabem que eu sou Cristo? Eu fiquei pasmo quando alguns jovens do que levantaram as mãos. Eu li um artigo algum tempo atrás. Não posso confirmar se o artigo é exagerado ou não. Mas eu li um artigo que dizia que só em Los Angeles, na Califórnia, há pelo menos 200 homens que dizem: eu sou Cristo. E todos têm o quê? Seguidores. Falsos cristos e falsos profetas. Queridos, tem muita gente por aí profetizando nas igrejas. Falsos profetas. Tem muita igreja por aí. Eu nunca vi, eu nunca assisti, porque eu nunca fui. Mas irmãos de outras denominações, e há vários aqui hoje à noite, e muitos assistindo pela internet e outros ouvindo pelo Novo Tempo, pessoas têm relatado que pastores ou pastoras por aí, por ocasião do culto, ao estarem pregando, não a palavra de Deus, porque pregam tudo menos a Bíblia, dizem que essas pessoas de vez em quando têm revelações e começam a revelar os pecados das pessoas que estão na igreja ali. Não sei se isso ocorre mesmo ainda por aí ou não. Segundo vários irmãos pentecostais me dizem, isso é muito comum. Deus está me revelando que a irmã tem pecado. Deus está me revelando que o irmão tem pecado. Entenda uma coisa. Se isso acontecer em qualquer lugar que você estiver, entenda o seguinte. Se o pastor ou a pastora da tua igreja começa a revelar os pecados dos outros, você tem que entender que quem mostrou para ele ou para ela foi o demônio. Porque Jesus nunca mostra os pecados dos outros para terceiros. Deus nunca vai me mostrar o seu pecado. O acusador é o demônio. Se alguém por aí está dizendo: Deus me revelou o seu pecado, você pode ter certeza que alguém revelou, mas não foi Deus, não, foi o diabo. O diabo é o acusador. E esse tipo de profeta está cheio por aí. E tem muita gente por aí enrolando a língua, dizendo que está profetizando. Eu vou, numa aula, explicar o que é o verdadeiro dom de línguas e esse blá 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 que há por aí. Há um dom de línguas verdadeiro. E há uma contrafação demoníaca que permeia várias igrejas por aí. Há o verdadeiro dom de línguas e há uma contrafação satânica. Como é que eu vou saber se aquilo que você fala na igreja é verdadeiro ou não? Não é se é da parte de Deus ou não? Numa próxima aula eu vou explicar. Mas falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. Cuidado, querido, sinal não é evidência que a pessoa é da parte de Deus. Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus predisse guerras, fome, terremotos.
As guerras sempre existiram, mas não com a intensidade das guerras que nós presenciamos nos últimos anos. Milhões de pessoas morreram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. O ser humano hoje tem o poder bélico para destruir o planeta dezenas ou centenas de vezes. Num artigo que li também há algum tempo atrás, o articulista, o autor dizia que há mais ou menos 60 quilos de explosivos para cada ser humano na face da Terra. Para cada indivíduo da face da Terra, há 60 quilos de explosivos. Dá para explodir o planeta várias e várias vezes. Fome. No tempo em que você ficou assentado aqui, ou ouvindo pela internet, ou ouvindo pela Rádio Novo Tempo, entenda que nessa 1h30 que ficamos aqui, milhares de pessoas morreram de fome ao redor do planeta. Há nesse país milhões de famintos. Hoje, ao redor do mundo, milhares de pessoas morreram e morrerão de fome. E talvez você que me ouve agora, ou está presente aqui, está chateadinho, está triste. A irmã está chateada porque ao vir aqui para a igreja, rasgou a meia. Ah, rasguei a meia. Estragou o dia. Ah, arranharam meu carro. Furou o pneu do automóvel. Está chateadinho, triste porque riscaram o teu carro. Hoje, queridos, milhões de pessoas vão dormir com fome no planeta. E milhares de pessoas morreram de fome durante o dia. Alguns estudiosos afirmam que entre 5 e 6 crianças morrem de fome a cada minuto. Você conta até 60. Ou faz o seguinte, conta até 10. Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma criança morreu de fome. Conta até 10 de novo. Outra criancinha morreu de fome. Você está tristinho, porque está com algum problema na tua vida. Eu sei que você enfrenta dificuldades, mas nós temos a grata alegria de estarmos aqui. Temos o que comer em casa. E temos o alto privilégio de podermos estudar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que brevemente Ele virá para nos levar para um lugar onde não haverá mais fome, dor, sofrimento, nada disso. Todas as coisas serão feitas novas. Fome, terremotos. Acabamos de presenciar nos noticiários, o terremoto em Roma. Mas a terra, queridos, treme diariamente. Os terremotos sempre existiram. Mas nas últimas décadas, a incidência de terremotos tem aumentado assustadoramente. Eu estava conversando com um cientista e eu tinha a seguinte ideia. O sismógrafo é o aparelho que detecta a localização do terremoto e a intensidade do terremoto. É uma escala, né? Escala Richter, não é? Que essa escala diz qual é a intensidade do tremor. Qual era a minha ideia? Que com o avanço da ciência, o sismógrafo tornou-se um aparelho mais potente, mais sensível. Então eu entendia que os terremotos até que estavam aumentando, mas nem tanto. Os cientistas é que estavam com um poderio tecnológico melhor nas mãos, então tinham mais condições de detectar os terremotos. Mas um cientista peruano me disse que não. Ele me disse que basicamente o sismógrafo é o mesmo aparelho há décadas. Com o passar dos anos, com o avanço da ciência, o tamanho do sismógrafo diminuiu. Mas a precisão é basicamente a mesma. E me disse então esse cientista peruano, os terremotos estão crescendo. A incidência de terremotos cresce assustadoramente a cada dia. Ele não era um cristão, um cientista ateu, inclusive, mas que reconhece que o mundo está em turbulência. Guerras, fome, terremotos. Sinais da breve volta de Jesus a esse planeta. No versículo 37 de Mateus 24, é uma outra dica.
Pois assim como foi nos dias de Noé. Mas pastor, como é que eu vou saber como foi nos dias de Noé? A Bíblia diz. Gênesis 6, o versículo 11. Gênesis 6, o versículo 11. Como é que era a terra nos dias de Noé? E Deus destruiu os seres humanos. À exceção de 8. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Como foi nos dias de Noé, seria antes da volta de Jesus. Preciso comentar alguma coisa, queridos? A terra estava cheia de violência. O coração humano corrompido. Vícios, drogas, violência, desamor. Um jovem perder a vida por causa de um par de tênis. O rapaz matar a avó por causa de R$5 para comprar crack. Uma jovem que leva um susto no trânsito e leva um tiro na cabeça. Papai que vai ao shopping com um filhinho nos braços. Passeando com o filhinho ali. Um homem que trabalhava 10, 12 horas por dia. Teve um tempo para ir até o shopping center com o filho. E no shopping center, um segurança desconfiando de alguém ali que aparentemente estava numa atitude suspeita. Há uma discussão. O segurança saca a arma. O bandido também. Há um tiroteio no shopping. E o pai leva um tiro na cabeça. Os delegados são homens que trabalham arduamente. E são acostumados com crime, com violência, com dor. Eu vi o delegado chorando. Quando ele disse que levou 2 horas para tirar a criancinha do pescoço do pai. A criancinha grudou no pescoço do pai e não queria soltar mais. Sabe, queridos, é o mundo que nós vivemos. Eu moro aqui em Rio Preto. 15 quilômetros daqui. Vou pegar meu automóvel, vou chegar em casa vivo? Não sei. Vou chegar em casa com meus familiares com saúde? Não sei. É o mundo que nós vivemos, de morte, sofrimento, dor e violência. Sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. E essa frase vale para a igreja, viu, irmãos? O amor esfriando no meio do cristianismo. O amor simplesmente acabando. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. E o último sinal que eu apresento hoje à noite, Mateus 24:14. Será pregado esse evangelho do reino para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O Senhor Jesus voltará a esse planeta quando o evangelho for pregado a todo o mundo. E hoje, queridos, com internet, com transmissão via satélite, com emissoras de rádio, televisão, hoje o evangelho está sendo pregado rapidamente. Fora vocês que assistem aqui hoje à noite, há centenas e centenas e centenas de pessoas ouvindo pela Novo Tempo e assistindo pela internet. E outras milhares de pessoas vão assistir os DVDs. E não apenas o pastor Mota, há milhares de pregadores dizendo: Jesus voltará a esse planeta. Vivemos nos últimos dias da história da humanidade. Eu vou encerrar com 2 breves ilustrações aqui. Eu vou chamar alguém para me ajudar. Vem você aqui. Vem aqui. Não combinei nada com ele. Tá? Chamei o rapaz, está bonitão, aquele terno e gravata. Qual é o seu nome? Leandro. Leandro. Olha para o povo ali. Eu vou fazer algumas perguntas, Leandro. Tá? Você vai responder sinceramente. Não responda para agradar o pastor Mota. Tá? Responda sinceramente. Faz de conta que eu sou o homem mais rico do mundo. Faz de conta. Eles vão ajudar a responder. Eu sou o homem mais rico do planeta. E sou um homem honesto. Não é dinheiro roubado, não. É dinheiro honesto. Eu me simpatizei com você. Você é um rapaz inteligente, de boa família. E eu resolvi que iria ajudar alguém. Então eu decidi ajudar você. Então, Leandro, eu vou te dar $1 bilhão. Não é milhão. É bilhão. Vai dar mais ou menos uns 2 bilhões
e 500 milhões de reais. É muito dinheiro. É uma boa, não é? Se eu estiver saindo e alguém disser, pastor Mota, quer R$1, eu pego, obrigado. Depois não... 2 bilhões e 500 milhões de reais. Dinheiro honesto. Gostei de você, vou te dar essa grana. É uma boa ou não é? É uma ótima. Só que tem uma coisa, Leandro. Você vai ter que gastar o dinheiro em 30 dias. Vai ter que gastar o dinheiro em 30 dias, um mês. Ah, é impossível. Não é não. Olha quantas pessoas interesseiras aí. Fora que estão te assistindo agora pela internet. Gente que nunca te abraçou, nunca te beijou, nunca te cumprimentou, vai te abraçar, te beijar. Ô, Leandro, meu querido, rapaz, olha, eu nunca falei isso para você, mas olha, eu sempre gostei muito de você, talvez dá para emprestar um aí. Vai aparecer um monte de gente atrás de você. Pode parecer impossível, mas não é. Você precisa gastar 2 bilhões e 500 milhões de reais em 30 dias. Isso vai dar quanto? Vai dar um pouco mais, não sei se minha conta está certa, de 80 milhões de reais por dia, é isso? É. Você tem que gastar mais de 80 milhões de reais por dia. Uns 3 milhões e lá vai bola por hora. É muito dinheiro. Tem que gastar em 30 dias. Sai comprando automóveis importados. Com esse dinheiro, dá para comprar uma boa parte de Mirassol. Fazendas, sítio, hotel, casas por aí, automóveis. Vá a São Paulo, aquelas lojas de carros importados. Entra na loja da Ferrari, por exemplo. E quanto custa? É 800 mil reais. Eu quero 3, uma de cada cor, manda pintar. Sai gastando. Depois dos 30 dias, é uma boa ainda, não é? Sai gastando. 30 dias gastando dinheiro. É uma boa, não é? É. Depois dos 30 dias, você vai ser preso. Faz de conta. Com esse dinheiro todo, você nunca seria preso. Nem aqui e em nenhum lugar do mundo. Porque não é só no Brasil que tem corrupção, não. Você jamais seria preso com esse dinheiro todo. Mas faz de conta. Você vai ser preso. Vamos colocar você numa cadeira elétrica e vamos dar uma descarga elétrica. E você vai morrer eletrocutado, carbonizado. Pega essa grana agora, gasta em 30 dias, e depois dos 30 dias, você morre eletrocutado na cadeira elétrica. É uma boa ou não é? Gasta a grana agora e depois morre. É uma boa ou não? Não. Não? Devia ter chamado outro. Você é muito ingrato, rapaz. Todo esse dinheirão, faz o que quiser em 30 dias e depois morre. Não é uma boa? Não, era melhor. Não, por quê? Era melhor ficar sem dinheiro mesmo. Era melhor ficar sem dinheiro? Era. Melhor ficar sem dinheiro e com vida? É. O que é mais importante, o dinheiro ou a vida? A vida. Por isso eu te chamei. Você tem jeito de ser um menino inteligente, é mesmo. Deus te abençoe, filho. Pode sentar. É loucura pegar esse dinheiro todo e morrer daqui a 30 dias. Mas Satanás faz uma proposta parecida com essa. O diabo chega e diz, vou dar 75, 80 anos de vida para vocês. Mentira. Aliás, Satanás é o pai da mentira, né? João 8, 44. Quem dá vida é Deus. Mas o diabo vem e diz, vou dar 75, 80 anos de vida para vocês. Faça o que vocês quiserem, sai com a mulherada, vai encher a cara, curte o mundão. Esquece o negócio de Deus, Jesus, religião, volta de Cristo, Bíblia. Aproveita o mundão. E depois dos 80 anos, você morre comigo no fogo. E a maioria diz o quê? Sim. Aí vem Jesus e diz, olha, eu vou dar 80 anos de uma vida melhor para vocês. Porque cristianismo é uma vida melhor hoje. E depois dos 80 anos, eu vou dar a vida eterna. E a maioria diz o quê? Hein? Não. É loucura? Não, é muito pior do que loucura. Porque a Bíblia diz que até os loucos encontram o caminho da salvação. Tem que ser pior do que louco. Para trocar essa porcaria desse mundo, não é? Ou deixar a vida eterna em troca dessa porcaria desse mundo aqui. Você já parou para pensar o que é vida eterna, queridos? Vida eterna. Vida que não acaba nunca mais. Imagina, você pega um pardal. Solta o pardal. O pardal voa até o Rio de Janeiro. Dá quantos quilômetros aqui até o Rio de Janeiro? Uns 350, 400 até São Paulo. Uns 800 quilômetros, um pouco mais.
O pardal sai voando 800 quilômetros para ir, 800 para voltar, 1.600 quilômetros. Não sei quanto tempo ele leva numa viagem como essa. Mas o pardal voa até o Rio de Janeiro, pousa lá no Pão de Açúcar, lá, pega um grãozinho, né, um corcovado ali, pousa ali, pega um grãozinho de areia e volta para Mirassol aqui. Pega um grãozinho de areia, voa para cá. 1000 anos depois, alguém pega um segundo pardal, solta o pardal vai até o Rio de Janeiro, pousa no Corcovado, volta para Mirassol e põe um segundo grãozinho de areia aqui. 1000 anos depois, alguém pega um terceiro pardal, solta o pardal vai até o Rio de Janeiro, pega um grãozinho de areia, volta para cá. Entenderam? A cada 1000 anos, alguém solta o pardal. O pardal vai até o Rio de Janeiro, pega um grãozinho de areia lá no Corcovado e traz para Mirassol. Quando os pardais tiverem transportado todo o Corcovado do Rio de Janeiro para Mirassol, terá se passado 1 segundo na vida eterna. Vida que não acaba nunca mais. Não, pastor, não quero não. Essa vida já está ruim, dor nas costas, problema, suor, lágrimas. Não, não é essa porcaria de vida que você tem aqui não. É vida da melhor qualidade. Vida eterna. Vida que não acaba nunca mais, de graça. É só abraçar Jesus como Salvador. Isso está fácil, queridos. É só abraçar Cristo. Vai ter uma vida melhor hoje, depois do que a vida eterna. Última ilustração. E o Fabrício vai cantar. Vou chamar alguém aqui à frente. Rapaz, até filho está dormindo ali, só para não vir aqui, ó. Brincadeira. Vem você aqui, filha. Vem cá. Vem aqui. Pega essa Bíblia aqui, ó. Qual é o seu nome? Natiele. Hein? Natiele. Natiele. Você está nos visitando aqui, Natiele? Que bom, viu? Seja bem-vinda aqui no nosso meio. A Natiele entendeu a palestra. E ela crê que Jesus vai voltar a esse planeta. Tá ok? Faz de conta que eu não creio na volta de Jesus, tá bom? Você crê, eu não creio. Aí você tenta me convencer que Jesus vai voltar. E eu não acredito. Aí ela diz, olha, mas a Bíblia fala, há 2.500 versículos bíblicos que dizem que Jesus vai voltar a esse planeta. Mas o que é isso, Natiele? A Bíblia é um livro de louco. Meia dúzia de bêbados se encontraram num barzinho da esquina e escreveram esse livro. Veja que eu sou um blasfemo, eu sou terrível. Não quero saber de Bíblia, de Jesus, de igreja, nada. Em meio à conversa, eu digo, Natiele, eu vou apostar com você que Jesus não vai voltar. Cristão não aposta, mas é uma aposta santa. Ela aposta que Jesus vai voltar, eu aposto que Jesus não vai voltar. Nos despedimos. 20 anos se passam. Aí quando ela diz, Natiele, como é que você está, querida? Sumiu. Faz tempo que eu não te vejo. Soube que você casou, está com 6 filhos. Mas que loucura, menina. Olha, lembra aquela conversa que nós tivemos há 20 anos atrás? Lembra que eu te falei que Jesus não iria voltar? Não voltou. E aí? Pergunto. O que é que foi que eu ganhei? Nada. Continuei na mesma vidinha medíocre de sempre. O que ela ganhou? 6 filhos, mas isso é brincadeira, não é? O que ela ganhou? Sendo fiel à palavra de Deus. Sendo fiel à pessoa de Cristo. Viveu melhor, com mais saúde, com mais alegria. Tem um lar cristão, tem um lar feliz, está educando os filhos no caminho do Senhor. Uma vida muito melhor. Ela não perdeu nada. E eu não ganhei nada. Mas vamos inverter a história. Eu encontro a Natiele. Quando eu vou cumprimentá-la, eu olho e vejo Jesus voltando em poder e grande glória. O que ela me disse é verdade. O que a palavra de Deus diz é verdade. Cristo está voltando. O que é que foi que ela ganhou? Tudo. Viveu bem aqui e vai ganhar vida eterna agora. O que é que eu vou perder? Tudo. Vivi mal aqui e vou jogar a vida eterna fora. Uma dica de um amigo. Não aposte contra a Bíblia. Você perde sempre. Cristo vai voltar a esse planeta. 2.500 versículos bíblicos dizem isso claramente. Quer você queira, quer você não queira. Quer você esteja preparado ou não. Vem um dia, e está muito próximo, que o Senhor Jesus voltará em poder
e grande glória. Obrigado, Natiele. Deus te abençoe ricamente, viu? Cristo está voltando. Fabrício vai cantar agora. Enquanto ele estiver cantando, vou fazer um apelo para você. Vocês vão descobrir, vocês que me assistem pela internet, os que ouvem pela Novo Tempo, os que assistem ao vivo aqui, que ao longo das conferências, eu não sou muito de fazer apelos emocionais. Porque eu descobri que muitas pessoas que choram na igreja, depois assistem o jogo de futebol e também choram quando o time perde. Assistem a novela das 8 e também choram. Eu aprendi a fazer apelos mais racionais, mais inteligentes. As pessoas vêm chorando à frente. Eu fiz muito apelo emocional ao longo do meu ministério. As pessoas choram, voltam para casa, tomam um banho frio, tudo volta a ser como antes. Eu quero perguntar nessa noite, todos vocês que me assistem pela internet, os que ouvem pela Novo Tempo, e os que estão pessoalmente aqui em Mirassol, todos vocês que querem tomar uma decisão inteligente ao lado de Jesus. Então a ideia é a seguinte: eu creio que Jesus vai voltar a esse planeta. E eu quero estar preparado. Eu quero ir para o céu com Jesus. Por isso, eu quero tomar uma posição ao lado do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todos vocês que querem tomar essa decisão inteligente, racional, movidos pela razão e pelo estudo da Bíblia, Senhor, eu quero ir para o céu. Eu quero estar preparado. Enquanto ele canta, você se coloca em pé, onde você estiver. É a tua resposta para Deus. Enquanto ele canta, você se levanta e eu então farei a última oração. Ouça então essa oração cantada e depois faremos a última oração. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu. Aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei, aclamado como herói, pois da guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, uma festa preparada, e ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não,
falta você se decidir. Ainda falta você não resistir. Há tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada. Só falta você. A festa está preparada, só falta você. Ao longo do meu ministério, Deus me deu o privilégio de ter batizado um pouco mais de 25 mil pessoas. Eu tenho certeza que eu terei o privilégio também, aqui em Mirassol e região, de batizar dezenas e dezenas de pessoas para a honra e glória do meu Deus. Pessoas que estão tomando decisões ao lado de Cristo Jesus, que querem sim uma vida melhor hoje, mas acima de tudo, a vida eterna. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Pai Celestial, nessa noite estudamos Daniel capítulo 7. Vimos coisas importantes para a nossa vida. Vimos que o Senhor dirige a história do planeta. Vimos que haverá um juízo final. Vimos que há um poder terrível que se levanta contra o Senhor. Mas o mais importante é que aprendemos, mais uma vez, que o Senhor Jesus voltará a esse planeta. Estudamos alguns sinais que o Senhor predisse em Mateus, no capítulo 24. E nós temos presenciado esses sinais. Nós temos visto, nos últimos dias, os sinais se cumprindo exatamente como o Senhor Jesus predisse há 2000 anos atrás. Isso nos deixa muito claro que o Senhor Jesus voltará no futuro muito próximo. Voltará nas próximas semanas, nos próximos meses, não sabemos o dia. Mas sabemos que o dia está muito próximo. E nós queremos estar preparados. Por isso nos levantamos aqui esta noite, tomando uma posição ao lado de Jesus. Para termos, como oramos sempre, uma vida melhor hoje. Mas acima de tudo, a vida eterna. Tu sabes, Senhor, o que vai em nosso coração. Tu sabes quais são as nossas angústias, os nossos traumas, as nossas dúvidas, os nossos medos. Nós queremos entregar tudo nas mãos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Dá-nos, Senhor, o perdão pelos nossos pecados e faltas. Toma-nos, Senhor, em teus braços de amor e conduza-nos rumo a Canaã celestial. Oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e até amanhã na próxima aula. Este programa foi transmitido ao vivo, direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Mirassol. Voltamos agora com a nossa programação normal.